Então, gente, tudo beleza com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula da gente de História, beleza? Turma do 8º ano. Hoje o nosso encontro é de História, tudo bem? Então vamos, né? Ou seja, a gente vai dar continuidade, né? Ou seja, a gente começou a iniciar os processos, né, de como foi se dando a Revolução Puritana, né, na Inglaterra. Lembrando que a gente está trabalhando as colonizações, né, da América do Norte, as revoluções gloriosas e a Revolução Inglesa. Né? A gente está vendo esse período dessas revoluções, né? Então a gente chegou a discutir muito, né, bastante a respeito da colonização, né, dos Estados Unidos e principalmente da América do Norte. Então a gente notou, né, que foram uma colonização de povoamento, né, o povoamento né, ou seja, de toda a América do Norte não foi uma colônia de exploração, como, por exemplo, ocorreu na América Latina, né, ocorreu, por exemplo, nos países como o Brasil, né, enfim, nos países como a Argentina, os países principalmente da América do Sul e América Central, beleza? Então, a gente tem aí um tipo de colonização diferente, um tipo de colonização de povoamento, onde os povos chegaram para povoar, né, os Estados Unidos, povoar a América do Norte, beleza? Ao contrário do que chegaram aqui, por exemplo, que era para exploração. Mas esses povos, né, ou seja, a gente sabe muito bem que eles vieram de onde, primeiramente? Né? Eles vieram da Inglaterra, né, assim? Ou seja, os estadunidenses que hoje, né, ou seja, habitam, por exemplo, os Estados Unidos, ou seja, eles são descendentes, né, ou seja, a miscigenação da população estadunidense, né, tem em sua predominância, né, a origem inglesa, né, ou seja, foram os ingleses que chegaram com com a maior quantidade de pessoas, né, por quê? Porque estava ocorrendo movimentos ali, né, ou seja, na Inglaterra, onde tinha uma fragmentação, né, em ideias, em políticas, né, assim também uma fragmentação como também nos quesitos religiosos, né, assim. Então a gente até estava vendo isso, né, ou seja, a questão do que era as igrejas, por exemplo, católicas, né, as igrejas, por exemplo, das reformas protestantes, né, o que eram, por exemplo, os puritanos, né, os anglicanismos, beleza? Que o professor, inclusive, traz até aqui, né, ou seja, uma pequena diferenciação, porque desde esses, né, ou seja, a partir dessa revolução puritana que a gente vai começar a discutir aqui hoje, né, ou seja, tem todo um foco, né, principal dessas revoluções e dessas mudanças que estavam ocorrendo na Inglaterra, tem um foco principal, né, que é os quesitos religiosos, beleza? Tem toda a mudança de estrutura, né, ou seja, tanto da Europa, né, ou seja, toda uma mudança de estrutura nas relações políticas, né, ou seja, nos sistemas de reinados, enfim, uma política de classes, né, ou seja, que uma classe queria derrubar a outra, que a gente vai ver hoje, mas a gente também tinha concepções religiosas também. E isso fez alguns ingleses, né, ou seja, enfim, procurarem outros caminhos, como a gente viu nas últimas aulas aqui, que chegaram até os Estados Unidos, ou seja, procuraram novas rotas para morar, enfim, encontraram, né, a América do Norte e povoaram, beleza? Então, uma pequena diferença, né, ou seja, o puritanismo designa uma concepção da fé cristã desenvolvida na Inglaterra, né, por uma comunidade de protestantes radicais depois da Reforma. Aqui fala depois da Reforma Protestante. Essa Reforma Protestante é o quê, galera? É um movimento de fragmentação da Igreja Católica, né? Lembrando, hoje a gente não tem, né, ou seja, a gente tem o catolicismo, né, isso, os adeptos, né, do católico, né, ou seja, e a gente também tem o que? Temos os protestantes, né, os protestantes são as pessoas que seguem a igreja que a gente costuma chamar da igreja evangélica, beleza? Então, esses aí são os protestantes, que muita gente, né, acabam chamando de crente, né, fulano ali é crente, beleza? A gente, né, utiliza esse termo errado aí, tudo bem? Então, o anglicanismo é a designação de uma tradição dentro do cristianismo que inclui a igreja da Inglaterra, a igreja própria da Inglaterra, e outras igrejas historicamente ligadas àquela ou que têm crenças práticas e estruturas semelhantes. Então vamos lá. Como vimos, a Revolução Puritana foi consequência das discordâncias políticas e econômicas entre o parlamento e o rei Carlos I. Ambos queriam controlar a Inglaterra, mas mesmo no parlamento existiam conflitos internos, pois este era formado de duas classes sociais, cujos representantes formavam a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns. Na prática, o que antes seria um conflito entre o rei e o parlamento, né, acabou também sendo uma disputa interna dos espaços políticos e econômicos. Beleza?
Então, ó, a gente tem, né, ou seja, a divisão da Câmara, ou seja, a divisão do parlamento, né, da Inglaterra, em duas câmaras, a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns. A Câmara dos Lordes era formada pelo clero anglicano e por nobres com títulos como barões e condes, né? A Câmara dos Lordes representava os mais ricos da sociedade inglesa, geralmente eram os donos das grandes propriedades rurais e, portanto, controlava a administração das províncias e da aplicação da justiça. A Câmara dos Comuns, né, era formada por dois grupos sociais, a alta burguesia e os gentlemen, né, que eram os nobres de pequenas propriedades agrícolas, representavam de forma geral a burguesia mercantil, né, ou seja, os comerciantes marítimos, mas também o povo. Então a gente tem aí, ou seja, né, primeiramente dois partidos opostos, né, que iriam disputar a predominância do parlamento inglês, né, ou seja, aí a gente tem praticamente uma revolução para estourar, né, diante desses dois grupos, né? A gente tem dois grupos de ideologias diferentes, né? Ou seja, de visões diferentes, de pontos de vista diferentes, que era a Câmara dos Comuns e a Câmara dos Lordes. As diferenças no parlamento se estendiam a outros setores, como a própria religião, que visto que os lordes defendiam o anglicanismo e os comuns eram puritanos, né? Englobando toda a parcela popular, como camponeses e artesãos. O povo que não aceitava as medidas de Carlos I, consideradas autoritárias, né, organizou um exército que foi decisivo para a vitória sobre a coroa inglesa. Essa tropa recebeu o nome de Exército do Novo Tipo, né? Ou seja, aqui foram as camadas populares que venceram, beleza? Então recebeu este nome desse exército. Eles receberam o nome de Roundheads, né, que é cabeças redondas, devido ao corte de cabelo arredondado, né? Combateram o rei com o principal objetivo de evitar que o anglicanismo fosse estabelecido como religião inglesa. Então a gente vê aí cada vez mais, né, gente, uma disputa realmente por religião também, né? Não era só política, como eu tinha falado para vocês. Beleza? A Guerra Civil Inglesa, conhecida como Revolução Puritana, devido ao fato de seus integrantes serem seguidores dessa religião, chegou à segunda fase do conflito, né, marcada por divergências internas do parlamento. Com a derrota de Carlos I, né, após as batalhas de Mor, em 644, e Nazeb, em 645, que foram lideradas por Oliver Cromwell, as diferenças no parlamento aumentaram. Enquanto que os presbiterianos queriam uma aliança com a coroa portuguesa, o exército do novo tipo defendia o fim do poder real, ou seja, eles defendiam o fim das monarquias, ou seja, eles defendiam o fim dos sistemas de reinados. Para eles, os reinados não precisavam mais estar estabelecendo o poder ali de governo. Os lordes perderam força diante do potencial das tropas de Cromwell e acabaram se tornando minoria no parlamento, né? Aqui a gente tem, né, ou seja, uma imagem da Batalha de Nazeb, né, que foi marcada pela derrota do exército de Carlos I. A terceira fase, a gente sabe que esse período tem três fases. Ó, a terceira fase desse conflito consolidou-se, né, com a figura do comandante Cromwell, ou seja, aí a gente tem aí já o governo, né, deste revolucionário, responsável, né, pela queda do rei Carlos I. Havia clara tentativa dos presbiterianos de enfraquecer o exército do novo tipo na perspectiva de fortalecer o poder real. Dessa forma, Cromwell passou a atacar os presbiterianos, né, e acabou por derrotá-los. A vitória de Cromwell simbolizou a força dos puritanos e a queda dos presbiterianos, fazendo com que a Câmara dos Comuns fosse hegemônica, né, no parlamento, mas ao mesmo tempo representada pela alta burguesia e pelo povo inglês. Então a gente sabe que dentre as câmaras dos lordes, né, e dos comuns, né, ou seja, a Câmara dos Comuns estava em maioria no parlamento, beleza? E isso, né, galera, a gente tem aí, né, ou seja, praticamente do que é que foi mesmo nessa Revolução Puritana. A gente sabe aí que é conflitos tantos políticos, enfim, pelo sistema de monarquia, né, eles não queriam mais, né, ou seja, as camadas populares, os camponeses, os artesãos, assim também, né, galera, que eles queriam também, ou seja, afastar cada vez mais as influências, né, da igreja predominante na Inglaterra, né, ou seja, o anglicanismo, né, ou seja, os presbiterianos, né, ou seja, eles queriam mais, né, ou seja, como eu trouxe aqui para vocês no início, ó, eles queriam mais, né, ou seja, algo mais segregado, né, ou seja, tanto de um lado, né, por uma religião, quanto para o outro, ou seja, e o que os sistemas de reinado na época queriam, né, era fazer o quê? Fazer uma igreja completamente o quê? Completamente inglesa, né, ou seja, adequada aos parâmetros ingleses. Né? Então ele queria mais essa flexibilização da igreja, beleza, gente? Então tem um exercício aqui para vocês, né? Vocês já sabem como é, fazem e me manda por e-mail ou pelo WhatsApp mesmo, tá bom, galera?